civilização do açúcar, ela tem como base a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, ela exigiu, eu diria, fatores para constituir-se em monopólio. Ela foi monopolizante porque ela foi única. Ela não aceitou sequer as culturas de sobrevivência menores. Ela desejava ser realmente única. E ela criou uma civilização. Essa civilização, então, planta dois aspectos. Planta a planta, que é a cana sacarina, que é da Ásia, e planta, um estilo de colonização multicultural, que é o estilo lusitano-português. Então, chega não só Portugal, chega o Oriente e o Ocidente plantando a civilização do açúcar. Com traços que são específicos, de uma civilização que foi constituída em cima da monocultura e da escravidão. E quanto mais tempo tenha perdurado essa monocultura e essa escravidão, como é o caso do Nordeste, quase 400 anos de escravidão, e a monocultura que chega até os nossos dias, claro que isso cria traços culturais, sociais, antropológicos. Na formação brasileira, o poder dominante não foi nem a coroa portuguesa, nem a Igreja Católica. Foi a família patriarcal. Esta é uma das ideias originais de Casagrande Senzala, e o mesmo deve ser dito da civilização do açúcar. Ela foi uma invenção da família patriarcal. Na casa colonial, centralizava tudo. Os mortos eram enterrados sob os assoalhos. A capela estava próxima à Casa Grande. Havia uma trilogia de espaços, que era a moita, a moenda, a Casa Grande com tudo que compõe, inclusive as senzalas e construções ad hoc, e a igreja ou a capela. Então, dessa trilogia, inundado de plantação de cana nos entornos. A capela não era somente, o local onde se realizavam os ofícios religiosos, era onde se enterrava também o senhor de engenho, a família do senhor de engenho, Então todo esse simbolismo, acho que explica, o fato de ela estar no mesmo nível da Casa Grande. Todos os dois mais elevados, claro, a Casa Grande está num ponto mais elevado porque do alpendre da Casa Grande era de onde o senhor de engenho supervisionava todas as funções do engenho. O Gilberto Freire mesmo diz da intimidade das pessoas, dos habitantes dessa Casa Grande com os santos. Ele chega a dizer, em Casa Grande Senzala, algo mais ou menos assim, que as crianças da Casa Grande brincavam com a imagem do menino Deus e só faltava oferecer a ele doce de araçá. Então havia uma cumplicidade, uma intimidade. Isso é que é interessante. O sistema da civilização do açúcar cria um nível de intimidade, não por ser liberal, mas pela necessidade de estabelecer essas parcerias, essas convivências de tão poucos para ocupar tantos territórios. E durante algum tempo o açúcar foi assim um bem muito forte de grandes riquezas. E no século XIX até mais ou menos 1870, você tinha aqui uma sociedade que passava, por exemplo, 6 meses aqui, 6 meses em Paris, gastando dinheiro, esbanjando dinheiro, porque era um bem de grande valor, o açúcar, Quer dizer, a cana-de-açúcar chegou nessa região de Nazaré
e nessa região aqui da Mata Norte bem depois. Por isso que a gente não teve assim, digamos, uma nobreza canavieira. Aqui foi gente que ganhou dinheiro com algodão e que queria ser senhor de engenho, porque dizia-se que senhor de engenho, sendo senhor de engenho, era ouvido, obedecido e respeitado, segundo Antonil, que é um cronista que andou por aqui na época. E o sonho de todo mundo era ser senhor de engenho. Era a aristocracia da garapa. O poder dos senhores de engenho era muito grande, né? Havia prosperidade e a vida era muito diferente da atual. A cana é um símbolo fálico. Ela gerou uma civilização voltada para uma sexualidade exacerbada, voltada para uma mistura, uma miscigenação grande. Existem muitas histórias, né? Que são contadas, muitas curiosidades. E nós temos uma muito engraçada aqui, que foi de uma da família mesmo, que descobriu que o marido estava com uma escrava na senzala. E então ela mandou buscar a escrava, trouxe para dentro de casa, mandou dar banho, vestiu roupa, sapato. Depois sentou na sala, pegou o bordado, botou na mão dela e disse: agora borde. Dizem que a escrava toda sem jeito, com o bordado na mão sem saber nem pegar no bastidor. Foi quando ele chegou e perguntou que marmota era aquela, e ela respondeu para ele: mandei buscá-la na senzala, porque você usando aqui dentro de casa eu vou me sentir melhor do que na sujeira de lá. E então a escrava ficou dentro de casa com ela, engravidaram na mesma época, tiveram filhos na mesma época. O trisavô Lino Ferreira da Silva, pelo seu testamento, induz-se uma coisa engraçada. Nessa época, estamos falando de 1870, ele deixa a 3 filhos de uma escrava sua 8 contos de réis a cada um, que eu penso que na altura era uma quantia significativa. Ora, nessa altura deixar 8 contos de réis a cada um dos filhos de uma das escravas, uma pessoa tem que induzir qualquer coisa, não é? Havia também a questão da endogamia, uma sociedade voltada para dentro. Os casamentos eram realizados entre parentes consanguíneos e parentes também de economia, entre aspas, ou seja, aqueles que poderiam manter o poder do prestígio daquela família. E claro, existe ainda os que ficam arragados até hoje, né? Que olham você de baixo para cima, que perguntam que família você é, né? Existe ainda, né? Então você diz: olha, essa é da família tal, e tem uma expressão bem nascida, né? Uma pessoa bem nascida, tem sangue limpo, sabe, que não tem nem negro nem judeu, é uma coisa louca. Uma coisa também que chama muito a atenção na nossa sociedade é a nossa mesa, ou seja, a mesa sempre muito farta. O brasileiro normalmente faz 2, 3, 4 pratos. Isso não é comum na sociedade europeia. Essa mesa farta vem justamente daquela mesa retangular imensa da Casa Grande. É como se fosse uma exibição do poder do senhor de engenho, a mesa farta, né? E ainda hoje se percebe isso. Às vezes quando uma família de pouca renda, né, quer fazer uma festa para eles significa comida, bastante comida, né, e variada. Né? A mesa lá de casa, puxa, só a senhora vendo. Minha mãe criava muito bode, matava um bode todo dia. Quando os meninos vinham do colégio, sabe que quando a gente sai do colégio, interno, coisa, sempre traz um amigo, 2, né? É um primo, uma coisa. Aí era uma festa. A cozinha do engenho era grande, o fogão era a lenha. Então esse forno ele tem uma barra de ferro. A lenha, ela entra por esse buraco e aqui se ateia fogo. O fogo vem para cá e vai levando o calor conforme os tamanhos das bocas. Esta parte de metal, ela entra para dentro do forno, que também tem uma base de ferro e o calor passa também. Este forno pode ser usado de 2 maneiras. Uma delas é esquentando por fora, através do fogão de lenha,
e a outra é pondo as brasas aqui dentro e depois se retiram. Naquelas cozinhas também começaram a se misturar utensílios das três culturas. Utensílios sofisticadíssimos que vinham de Portugal, como, por exemplo, chaminés francesas, fogões, fumeiros, tachos pesados de cobre, se misturavam também com utensílios simples, feitos por nossas índias, que os portugueses fizeram questão absoluta de colocar dentro das suas cozinhas, como, por exemplo, giral, pilão, urupema, cuia e cabaça. E aí se misturavam também com os utensílios usados pelos escravos africanos, a colher de pau, gamelas de madeira, tigelas, quengo e ralador de coco. Há exemplo aqui desse tacho, que se fazia os doces batidos, como de batata doce, de goiaba, de banana, das frutas, enfim, que se tinha na propriedade, e se fazia num tacho, tipo esse, que é um tacho antigo, de cobre, e com a ajuda de um urupema. Naquelas cozinhas se misturavam, sobretudo, sentimentos, experiências, técnicas, jeitos de preparar os pratos e receitas das três culturas, fazendo com que nascesse exatamente naquelas cozinhas uma das mais importantes e diversificadas doçarias do mundo. Os doces pernambucanos são dulcíssimos, porque aqui tem-se uma cultura, criou-se uma tradição, fortaleceu-se o uso e o abuso do açúcar. Então as pessoas geralmente tomam o chamado cafezinho com meia xícara de açúcar. Mas vende muito com limão. Com abacaxi também, procuram muito. É porque agora por hora só estou com normal. O mais vendido é isso aí. Você às vezes toma uma cajada com muita ressaca, aí de manhã toma um desse de manhã cedo. Acabou a ressaca. Ariveia. Você trabalha novo e folha. Eu acho que é melhor que Guaraná da Amazônia, viu? Nós temos crianças e adolescentes hoje que não sabem o que é rapadura, que nunca viu, que não conhece essa tradição tão forte dos engenhos de Pernambuco. Então nós temos como missão resgatar essa história. Então levar de volta para a mesa do nordestino o hábito do consumo da rapadura. São pratos preparados à base de rapadura, mel de engenho. Essa é a rapadura mais tradicional de todas. Ela é pura, não tem nenhum tipo de adicional, é só o caldo da cana cozido até o ponto da rapadura. Aqui são tabeletinhos, nós chamamos de rapadurinha. Aqui nós temos a rapadura batida, temperada com cravo, canela e erva doce. É um pouco mais macia do que aquela rapadura ali. Nós temos aqui bolos, bolo de rapadura, bolo de mel de engenho. Nós temos o pão recheado com rapadura, também muito conhecido na região. O bolo Souza Leão nasceu porque um belo dia uma senhora chamada Dona Rita de Cássia Souza Leão disse: eu não vou usar mais absolutamente que venha de Portugal. Substituiu a farinha de trigo que vinha de Portugal por a farinha feita da mandioca, a própria massa da mandioca. Substituiu uma manteiga que se usava na época, que era uma manteiga chamada Le Pelletier, por uma manteiga feita, batida no próprio engenho, nascendo esse bolo que é, sem dúvida, um marco da doçaria pernambucana. O Vautier ficou muito espantado, como os outros estrangeiros na mesma época, ficou muito espantado com essa civilização de você não via as mulheres. Aí o Tolenari, que é um francês também, disse: olha, e é coisa muito estranha, porque ele disse: você vai numa casa de engenho, ou você vai aqui mesmo, nos sobrados, e você não vê as mulheres. As mulheres não vêm almoçar à mesa durante muito tempo, né? Ficam os homens almoçando, e aí eles de vez em quando viam um rosto assim, de uma senhorazinha olhando para a cara dele. Gilberto Freire disse que uma das cronistas que avistou essas mulheres em casa e depois na rua, chegou a não conhecê-las, tal a diferença, porque na rua, essa própria cronista dizia que elas andavam como macacas, enfeitavam-se demais,
usavam tudo que era joias porque era preciso ostentar. A sinhazinha solteirona, e aí com 15 anos essa mulher já era solteirona, considerada solteirona, porque casava aos 12, 13 anos, e casava normalmente com homens mais velhos, com homens de mais 20 a 30 anos mais velhos. Essa solteirona, ela foi uma vítima do patriarcalismo. Porque, como eu falei, a sociedade patriarcal era uma sociedade genitalizada, fálica. E esta mulher, sem fazer uso dessa sexualidade, ela se marginalizava, ela se auto-marginalizava. Era como se ela fosse considerada à margem da sociedade. O grande diferencial das mulheres negras montar o seu tabuleiro no mercado de rua. Porque as mulheres negras, elas vão usar desse período, montar um tabuleiro, vai se criar junto com outras negras um mercado de rua. A situação da mulher negra era uma situação peculiar. Essa mulher, ela foi usada sexualmente falando, porque era uma sociedade sexualizada ao máximo. Mas, no entanto, ela teve um papel importantíssimo dentro da família. Aquela negra que estava dentro do doméstico, dentro do serviço doméstico. Ela foi mãe de leite, ela foi ama de leite, ela cuidou da criança com um afeto especial. Ela tinha uma prática doméstica muito maior do que a mulher portuguesa, que não estava acostumada à dureza do cotidiano. O que a gente pode tirar é que a condição da mulher negra, ela pouco mudou. O que vai existir hoje é a característica, você tira a mulher negra da senzala e dá a ela hoje uma condição de empregada doméstica. É como se fosse uma sina. Ser mulher negra ao nascer tinha que ser empregada doméstica. O Brasil viveu muito isso. O processo da escravidão, do braço escravo, do braço africano, para plantar cana-sacarina, colher e fazer açúcar, nasce de um grande argumento da própria Igreja Católica, que dizia que os negros não tinham alma. Então, bondosamente, vamos escravidar para dar alma. Então, com esse bom argumento, o Vaticano estabeleceu várias bulas papais que davam uma base de oficialidade para o tráfico. Se nós olharmos esse processo histórico, que houve a abolição da escravatura, mas não libertou o homem, porque não deu as condições da liberdade, como a terra, que era fundamental, e os proprietários de terra nessa região, já em 1850, já tinham passado no Império uma legislação que proibia o descendente de escravo ter acesso à terra, com a lei de terra de 1850, que só passava a ter acesso à terra quem comprasse, ou por concessão pública do Império, e os negros, descendentes de africanos, não tinham nenhuma condição nem outra. Essa população se organizou de diversas formas para conquistar a terra. Foi as ligas camponesas, os sindicatos, trabalhadores rurais, mesmo tendo a sua maior parte a luta dos assalariados, mas nunca deixaram a luta pela reforma agrária. E nas últimas décadas, o movimento sem terra. Temos na região alto índice de analfabetismo, o trabalho na cana não exige escolaridade. Nós temos baixo índice de qualidade de vida. Então tudo isso vem dessa herança, digamos uma herança maldita, que foi da escravidão. No caso específico da civilização do açúcar, com um grande contingente de povos e culturas africanas, vamos ter vários segmentos
ou temas, ou momentos, organizações religiosas. São inúmeras. Evidentemente, no processo histórico, econômico, político dessas religiões, elas vão ganhando conotações, vão se agrupando, vão se separando, vão dialogando com outras religiões, inclusive a religião católica. Por que uma capela do Santo Católico aqui dentro do sítio? E aí eu estive dizendo a eles que isso era uma coisa que iria acabar. As pessoas de terreiro já estavam se conscientizando de que Nossa Senhora da Conceição não era Iemanjá, que São Jorge não era Ogum, e que isso foi nada mais, nada menos do que uma farsa para que o negro pudesse enganar um pouco os patrões e poderem exercer a prática da religião africana. Aí nós mantemos aí para mostrar a vergonha que eles impuseram a gente, ter que cultuar a Igreja Católica, os santos da Igreja Católica, paralelo à nossa cultura. As 3 casas mais antigas do Brasil foram criadas por mulheres. Exemplo, aqui em Pernambuco, quem criou esta casa foi Ifá Tinuqué, uma negra nigeriana que veio de Oió, foi a mulher responsável por esta casa, pela criação desta casa, pela manutenção da preservação dessa cultura e que depois passou para o Paiadão. Porque no campo da religiosidade, as mulheres negras elas eram sacerdotisas, né? Como foi também tratada como bruxa, como feiticeiras. Nesse período da colônia, elas eram tratadas como feiticeiras, né? É porque elas rezavam, elas benziam. As mulheres negras nessa época, elas vendiam, cultivavam e semeavam as ervas. Todo tipo de ervas para banhos e para remédio também, né? Para lambedor, para banho de descarrego, para banho de sono. Todo tipo de gente, tanto da classe média, baixa, alta, branco, negro, não tem descrição não. Eu descobri agora uma comunidade que fazia uma festa para Santo Antônio, que era uma coisa engraçada. Eles primeiro tocavam toré na frente do altar, para que o mestre Antônio viesse, defumasse o altar de Santo Antônio para poder eles cantarem a ladainha. Quer dizer, a prioridade era do culto da Jurema, não era nem do candomblé. Aí você veja que tinha 3 culturas: a indígena, a católica e o afro. A escravização ela foi muito dolorosa para a população negra. Quando essa indústria açucareira ela é instalada, tira da população negra um bem precioso, que é a identidade racial. E você vê hoje no Brasil neoliberal, século XXI, ainda as raízes do racismo predominantes na sociedade brasileira, o que é lamentável. Essa herança da sociedade açucareira, né, dessa estrutura de Casa Grande e Engenho, né, depois de Sobrado e Umucama, essa estrutura ainda está nos espíritos, sabe? É muito difícil. Filha minha não estuda, mulher minha não trabalha. A gente quase ainda ouve essas coisas hoje. Mulher minha não trabalha, né? E aí existe ainda hoje esse ranço antigo, né, de dependência dessas moças, porque alguns homens não suportam que não sejam os maiores, os que mandam, que provêm de tudo, né, a casa, né? Esse Fausto do açúcar hoje não existe mais. O açúcar, nós passamos a competir com vários outros centros importantes de açúcar, mas ficou uma marca muito forte. Toda uma geração foi marcada por esse açúcar, escritores, poetas, pintores, toda a nossa culinária, quer dizer, o açúcar de uma forma ou de outra marcou e marca cada um de nós.